Bom pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de proporcionalidade e razão. Queria mostrar para vocês o exemplo. Joana foi preparar leite usando leite em pó instantâneo. Veja o rótulo da embalagem. No rótulo diz assim, né, o modo de preparo. Para cada copo de água de 180 ml, coloque 2 colheres de sopa de leite em pó instantâneo e misture bem. Então, o modo de preparo é muito simples, né? Para cada copo d'água, 2 colheres de sopa. Para organizar melhor os dados, Joana montou uma tabela indicando a quantidade de colheres de sopa de leite em pó instantâneo necessária para cada quantidade de copos de água. Então ela fez essa tabela, né? 1 copo d'água, 2 colheres de leite em pó. 2 copos d'água, 4 colheres de leite em pó e assim por diante. 3 copos d'água, 6 colheres de leite em pó. 4 copos d'água, 8 colheres de leite em pó. Nesse caso, estamos relacionando a quantidade de copos de água com a quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Então a gente fala, nesse caso, de 1 para 2 ou de 1 em 2. 1 em 2 é a razão entre a quantidade de copos de água e a quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Por que a gente fala que é de 1 para 2 ou de 1 em 2? Nesse caso, porque para cada 1 copo d'água a gente tem 2 colheres de leite em pó. Então essa relação, nesse caso, a gente está chamando de razão e a gente fala dessas maneiras, né? De 1 para 2 ou de 1 em 2. E a gente costuma indicar, a gente fala ou 1 em 2, ou 1, 2.2, isso também vale, ou pela fração, 1 sobre 2. E aí a gente vai ver nos próximos vídeos que é uma maneira que a gente vai usar bastante a representação de razão é na forma de fração, né? De 1 para 2, que vale para esse exemplo. E aí você observa na tabela que se eu dobrar a quantidade de copos de água, a quantidade de leite em pó também precisa dobrar. Ou se a gente triplicar a quantidade de copos de água, a quantidade de leite em pó também precisa triplicar. E assim por diante, se eu multiplicar por 4, né, se eu quadruplicar, também tem que a quantidade de água também tem que quadruplicar a quantidade de leite em pó. Quando isso acontece, quando eu tenho essa relação de duas grandezas, e aí eu modifico uma delas, e aí a outra, consequentemente, também se modifica, né? A gente viu, se eu dobrar a quantidade de água, tem que dobrar a quantidade de leite em pó. Se triplicar uma, triplica a outra. Então, quando numa relação de grandezas tem essa relação aí, né, que modificar uma também vai modificar a outra, a gente fala que essas grandezas são proporcionais, né? Então o que é uma proporção? É uma relação entre duas grandezas onde se a gente modifica uma delas, a outra também se modifica de modo parecido. E aí é o seguinte, a gente vai ver em outros vídeos mais partes desse conteúdo. Eu vou dividir em vídeos menores para não ficar tão cansativo. Então essa é a primeira parte da semana. Vai ter mais vídeos daqui para frente, beleza?